Nós estamos aqui também com a missionária Diva, sua esposa. Queremos externar a todos vocês que acompanham o Sérgio a nossa alegria em recebê-los aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Pai, mais uma vez, glorificamos o teu nome e manifestamos a nossa alegria, porque o que acontece aqui não é uma outra coisa senão, ó Pai, o teu querer, o teu efetuar, o teu sim, o teu amém. Foi o Senhor que marcou este momento, porque o Senhor, meu Deus, tem tudo, ó Pai, para que a tua igreja seja edificada. E eu quero nessa noite pedir ao Senhor que o abençoe, que o use como de costume, e que dos seus lábios advenha, meu Deus, aquilo que o Senhor fez, e a igreja seja, ó Pai, edificada no Senhor Jesus. Toma a tua esposa e todos quantos estão com ele, mas acima de tudo, fala conosco em nome de Jesus, fala com ele também em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Digam amém. Pode, deixamos já. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, igreja? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que seja longa a tua vida nesta terra, que seja próspera, que seja abençoada, que os seus filhos sejam poderosos na terra. É a bênção que eu desejo para cada um de nós aqui, amém? Jorjão, muito obrigado por tudo, em primeiro lugar. Deus te abençoe. Eu, antes mesmo de conhecer a igreja, o pastor Jonas me apresentou o Jorge, e o Jorge já foi bênção na minha vida. Tirou a outra música, ou só tirou essa? As meninas tiraram como é o nome? Sim, creio que tu és a cura. Gabriela Rocha. Vamos tentar cantar ela? Vladimir, volta. Enquanto nós cantamos essa música, vocês vão ver alguns slides, algumas fotos que contam um pouco da minha história. Cada foto dessa por si só já fala. Eu estou aqui nessa noite para dizer para os irmãos o seguinte: o Senhor reina, está vestido de majestade, está sentado no trono branco, tem todo o poder nos céus e na terra e até mesmo no inferno, porque só Ele é Deus e Ele pode fazer aquilo que Ele quer, em nome de Jesus, porque Ele tem todo o poder. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio
Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Som. Escutas quando clamo, traz calma ao meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Essa fotografia foi tirada 3 dias antes que esse trágico acidente acontecesse na minha vida. Foi a última fotografia que eu tirei antes de bater esse carro a 170 km por hora e me tornar essa pessoa que vocês estão vendo aí. A minha história de vida é a história de vida de um homem que conheceu ao Senhor, conheceu a igreja, trabalhou na igreja, cantou na igreja, tocou na igreja, dirigiu para os motoristas da igreja, ceou na igreja, ajudou a igreja, participou das viagens missionárias da igreja, foi muitas vezes para a Praça do Campo da Pólvora, para o Relógio de São Pedro e para o Pelourinho, não, como é que... Terreiro de Jesus, é isso? Fazia ar livre. Era comum, nos domingos à tarde, nós sairmos da Igreja Batista Missionária da Independência, não sei se alguns conhecem, ali no Campo da Pólvora, com caixa de som nas costas, para montar na Piedade, fazer um ar livre e depois trazer aquelas pessoas que se convertiam para assistir o culto de domingo à noite. Era muito comum carregar essas caixas de som na mão. Hoje está tudo muito fácil. E essa pessoa que fez tudo isso, um dia, se perdeu no caminho. E o interessante daquele que se desvia dos caminhos do Senhor é que quando o camarada ele se desvia, Pastor Jonas e todos os amados presentes, e ele vai embora, e ele chega e diz para o ministério, para o pastor, para a igreja: olha, a partir de hoje eu não quero mais conta com esse tal de Jesus, que me perdoe a expressão da palavra. Tá bom, Vladio? Quando ele diz isso e vai embora, ele é um desviado decente. No mínimo, ele é um desviado que tem caráter. E aí vocês imaginam que eu fiz tudo isso que eu fiz e não saí da igreja, nem um só momento. Permaneci na igreja durante todo esse tempo,
trabalhando na casa do Senhor, mas completamente numa situação irregular. E eu gostaria de começar de fato de direito agora, pedindo para que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14. Eu gostaria que, se possível, o teclado me acompanhasse. Eu queria pedir a Vladimir que cancelasse agora o data show por enquanto, tirasse tudo, para não distrair a atenção dos irmãos. Bota numa tela neutra aí no computador, qualquer tela, uma tela azul, uma tela tranquila. Quero agradecer gentilmente o carinho e a confiança do pastor Jonas em nos ter convidado para estar aqui essa noite. Trago o abraço da Igreja Batista Nacional Hebron em Conceição da Feira. Sou grato porque toda a minha família está aqui essa noite. Os meus pais e meus irmãos vieram de São Paulo, uma parte, e os outros vieram de lá de Bom Jesus da Lapa. Estamos em família. E aqui eu estou me sentindo em casa. Amém? Malaquias capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a sua companheira e a mulher da tua aliança. Senhor, a tua palavra por si só já disse tudo o que precisava ser dito. Eu poderia agora apenas fazer uma oração e ir embora. Mas se aprouver ao Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo se derrame nesta casa, que ele se manifeste dentro de mim, e que o Senhor, ó Pai, por uma questão de compaixão, não apenas de mim, mas de todos os meus irmãos que estão aqui, que o Senhor misture, ó Pai, as suas palavras com as minhas palavras, e que o Senhor toque em corações, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor cure enfermos, que o Senhor salve pessoas que ainda não são salvas, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, no nome eterno e bendito de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sou Sérgio de Diva, ela é Diva de Sérgio. Nós vamos fazer para o ano 110 anos juntos. E no dia 22 de dezembro desse ano, faremos 33 anos de casado. Ela é a mulher da minha mocidade. Ela é aquela morena linda que cantava na igreja, dirigindo louvor do lado direito do altar, e eu era o sonoplasta lá na galeria, que ficava admirando e babando a formosura, a beleza, a santidade, o caráter cristão, o comprometimento dela para com o Senhor. E eu sou muito grato a Deus pela mulher que Ele me deu. E o pastor falou sobre família, o outro irmão ali falou sobre o livro de Juízes, sobre Sansão. A gente sabe como foi a história de Sansão, a gente sabe como é a história da vida, e a gente sabe que quando Deus inaugurou o evento chamado Universo, a criação do universo, Ele inaugurou o universo com a criação da primeira família, que foi Adão e Eva. Quando seu Filho Jesus Cristo veio à terra, nascido de mulher, Ele inaugurou o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, em um casamento, ou seja, a criação de mais uma família. E um dia,
Foi falado aqui pelo evangelista, está lá no fundo lá, está lá na porta, eu acho que foi ele que teve a palavra. Não foi, meu irmão? Foi o irmão que deu a palavra aqui na frente? Foi aquele, pastor Jonas? Foi? Como é o nome dele? Evangelista Mateus. O evangelista Mateus falou do arrebatamento da igreja. Falou que um dia o noivo vai vir buscar a noiva para celebrar as bodas do Cordeiro. Vale um glória a Deus? Aleluia! É assim que Deus é. Ele é apaixonado pela família. Ele ama a família. Ele se diverte pra caramba. Eu imagino que ele ficou se divertindo quando ele criou o homem. E a minha história foi parecida com a de todos vocês. Conheci o Senhor muito cedo. Já estou caminhando para 40 anos andando ao lado do Senhor. Me casei com a minha esposa. Nos 2, 3 primeiros anos de vida, fui extremamente feliz e abençoado ao lado dela. Extremamente feliz e fiel a ela e fiel aos votos que foram feitos no altar do Senhor. Era uma bênção a minha vida. E Deus, quando eu me casei, aprove ao Senhor que eu me casasse desempregado. Então eu fiquei 6 meses em casa. E foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, porque a minha esposa saía para trabalhar e algo dentro de mim dizia que eu era o homem da casa. Algo dentro de mim dizia que eu era o morão. Algo dentro de mim dizia que eu era o sacerdote. Algo dentro de mim dizia que eu era o líder. E que era um dever meu, uma obrigação minha e um compromisso meu manter a minha casa. Mas eu casei desempregado. 21 dias antes de casar, eu perdi o emprego porque eu fiz uma besteira na empresa que eu trabalhava. Isso vai ser história para outro dia. Então, eu tentei algumas portas, não deram certo. Eu comprei um táxi. E eu comecei a rodar nas ruas dessa cidade. E eu tinha uma Brasília velha, ano 80. Nós estávamos em 90. Ou seja, já tinha 11 anos essa Brasília, ia fazer 11 anos. E foi tudo que eu consegui comprar com o dinheiro da minha indenização. Um carro velho, caindo nos pedaços, que andava mais quebrado do que rodando e trabalhando e me dando recurso. Ela quebrava tanto, ela era tão velha, só para vocês terem uma ideia. Uma vez eu vinha na Avenida Bonocô, depois da escola dominical, indo para casa, e de repente eu vi que um pneu me ultrapassou. Quando eu olhei para trás, eu descobri que foi o pneu do meu carro que largou e saiu, e caiu lá dentro do mato, e lá vai eu procurar pneu. Uma vez eu vinha ali para subir a ladeira da Federação, como ela era fraquinha, eu descia bem velocidade para subir a outra. Na hora que eu batia lá embaixo, o capô abriu, o para-choque caiu, o farol caiu, mas eu venci. Eu venci no táxi. Apesar de tudo, quando eu me casei, eu só tinha em casa geladeira, fogão e utensílios de cozinha. Por mais de 2 anos eu dormi no chão puro. A única coisa que eu entrei no meu casamento foi com uma mochila. Eu entrei no casamento com uma mochila nas costas. Era tudo que eu tinha. Eu não era ninguém, eu não tinha nenhum valor e eu não tinha nada. E eu achei alguém que me quisesse como eu era. Eu sou tão grato a Deus, porque hoje tantos casamentos se desfazem por motivos banais. Eu enfrentei agora um divórcio na minha igreja, e eu perguntei àquela pessoa que queria se divorciar: você tem quantos anos? Eu tenho 58. Você está disposto a passar o resto da sua vida sozinho? Não, eu vou casar de novo, porque eu tenho direito de ser feliz. Eu digo, mas espera ainda, você vai casar de novo porque você tem o direito de ser feliz. Eu não disse a ele, mas eu acredito que todos vocês e todos nós que estamos aqui, temos sim
o direito de ser feliz, assim como temos o direito de enriquecer, sim ou não? Temos o direito de ficar rico? Temos esse direito, é verdade mesmo? Você crê que você tem esse direito? Mas nem por isso você pega um R15 e vai assaltar o Banco do Brasil, vai? Entendeu? Entendeu qual é o sentido da palavra? Eu não sei porque eu falei isso, não tem nada a ver com o meu testemunho. Mas eu falei porque as igrejas hoje estão banalizando os votos feitos no altar e muitos têm decidido terminar, dissolver o casamento por motivos banais. Mas vamos voltar lá para o testemunho, porque eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui dizer que eu não era nada, eu não tinha nada, e eu achei que alguém que cuidou de mim. E foi exatamente por isso que eu li esse texto. Que as vossas orações e as vossas ofertas e as vossas lágrimas não têm sido aceitas diante de Deus, porque você foi desleal para com a mulher da sua mocidade. Comecei a rodar em Salvador, naquela Brasília velha, quebra hoje, conserta amanhã, quebra hoje, conserta amanhã. Deus começou a me prosperar, rapidamente troquei de carro, em menos de 2 anos eu estava com o carro 0 quilômetro. Entrei para a Teletax, comecei a rodar como um motorista da Teletax, que naquela época, quem tinha um celular era alguém bem abastado, porque nós estávamos no começo da década de 90, e quem é desse tempo lembra que o meio de comunicação mais eficiente que nós tínhamos era o orelhão, o telefone fixo e alguns o bip. Não sei se se algum de vocês sabem do que eu estou falando, mas para essa galera de 20 anos para baixo aí, essa galera digital que está comigo aqui, o bip era um aparelhinho que você usava na cintura, parecia um celular. Aí quando alguém queria lhe achar, ligava para uma central de bip, dava seu número e dizia bem assim, ó, pede para o bip 287 ligar para casa. Aí eu lia aquela mensagem, ia para o orelhão e ligava. E quando eu entrei na Teletax, foi um evento. Por quê? Porque a Teletax tinha rádio amador e nós atendíamos a cidade toda. E eu estava indo muito bem, meu irmão. Estava ganhando dinheiro, estava trabalhando, estava sendo feliz. Trabalhando só durante o dia. Aí, quando eu entrei na Teletax, começaram a dizer para mim que se eu rodasse de noite, eu ganharia 40% a mais. Eu comecei a achar interessante aquela ideia e comecei a rodar de noite, porque era bandeira 2, depois das 10 horas da manhã até às 6. Então, se eu fizesse um aeroporto de dia era R$100, de noite era 140. Aí achei a ideia bacana. E entrei de cabeça nela sem perguntar ao Senhor. Vai mais uma dica para você. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, seja ela simples, seja ela importante, seja ela super importante, consulte a papai, ore a papai do céu, converse com ele, ele sabe o que é melhor para você. Não siga única e exclusivamente os seus instintos, porque os seus instintos podem pregar uma peça para você. E quando eu comecei a trabalhar à noite, eu troquei a minha clientela, o meu público-alvo. Meu público-alvo até então era supermercados, Feira de São Joaquim, Porta de Banco, Hospital Evangélico ali em Brotas, Shopping Guatemi, Rodoviária de Salvador. Ou seja, eu tinha um tipo de clientela. Quando eu passo a rodar à noite, principalmente se tratando de uma cidade como Salvador, que é uma cidade onde é explorado e muito o turismo sexual, é uma cidade praiana, litorânea, é uma cidade turística, a minha clientela mudou completamente de perfil. Eu já não transportava mais pessoas que ia para o banco, que ia ao mercado, que ia buscar o filho no colégio, ou coisa assim. Eu comecei a transportar pessoas que iam para a balada, que ia para as bocas de fumo, que ia para as boates, que
que ia para as boates gays, que ia para todo tipo de situação. E convivendo com aquele público, eu comecei a, sem perceber, porque o diabo é assim, ele é sutil. Ele não vem para você, eu sempre digo isso. Você não vai sair de casa amanhã, e eu espero que nunca saia dia nenhum, mas você não vai sair de casa amanhã e vai dizer bem assim, hoje eu vou trair a minha esposa. Não. Isso é uma situação que ela se constrói, ela vai devagarzinho. Então, rodando à noite, carregando todo esse tipo de público, eu cansei de parar nas portas de boate. Aí, às vezes, por ser taxista, eles davam acesso a gente sem pagar nada. Aí eu ia para o banheiro fazer as minhas necessidades, ia beber uma água. Aí daqui a pouco eu já estava trocando a água por uma cerveja. Aí daqui a pouco eu já estava trocando a cerveja por uma dose de uísque. Aí daqui a pouco eu já estava trocando a dose de uísque por um show de striptease. E daqui a pouco eu estava com a garota de programa numa cama de motel. E por isso que eu disse que eu fui o pior tipo de desviado que uma igreja pode ter. Porque eu comecei a mergulhar de cabeça nesse submundo, mas eu não saí da igreja. Eu continuei com todas as minhas atividades na igreja, com os cargos que eu acumulava. Para vocês terem ideia, só quem arrumava o bagageiro dos ônibus para fazer a viagem missionária era eu. Porque nós tínhamos equipamento de ponta. Isso há 25, 28, 30 anos atrás. Mesa de som de 16 canais era a maior que tinha. Caixas grandes. Então eu sabia arrumar tudo. Primeiro, para não danificar. E segundo, para caber tudo. Para que nós fôssemos para uma cidade do interior da Bahia evangelizar. E eu fazia tudo isso. E quando eu voltava daquele evangelismo, trazendo a alegria de ter ganhado muitas vidas para Cristo, eu voltava para o pecado. Ou seja, eu era uma tristeza para Deus. Eu era uma vergonha para o Senhor. Eu era uma vergonha para o Evangelho. Eu era uma... Meu Deus. Só Jesus a causa. O Senhor é bom. O Senhor é tão bom. Quando o pastor Jonas me conheceu, ele perguntou, e essa cadeira de rodas, irmão? O que foi isso? Eu disse para ele, pastor, essa cadeira de rodas da minha vida foi uma bênção. Ele ficou sem entender. E eu vou dizer por que foi uma bênção na minha vida. Porque quando eu estava lá, enfiado até o pescoço, no lamaçal do pecado, nas amarras da prostituição, nas amarras do adultério, nas amarras da bebida, nas amarras da infidelidade conjugal, eu cheguei um dia em casa e a minha ideia era dizer para minha esposa, naquele dia, que eu iria terminar o nosso relacionamento e iria embora de casa. A minha ideia era que, se essa igreja tem o hábito de ter diáconos, diaconisas e evangelistas que ficam em espírito de oração, se ponham com a espada na mão. A espada na mão e a ferramenta na outra mão, porque nós vamos entrar agora numa área perigosa, de batalha, uma área onde o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um de vocês. Então, eu ia dizer à minha mulher naquela noite, eu estou indo embora, eu vou te deixar e eu vou me unir a uma outra pessoa. Agora veja bem, como o diabo ele é sagaz, sutil e é um ser assim inimaginável. Eu ia trocar a minha esposa, a mulher da minha mocidade, a mulher que eu jurei no altar do Senhor ser fiel até a morte, ser feliz com ela
e que nada nos separaria, que nós sempre estaríamos juntos na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Eu já tinha alcançado riqueza, eu já estava com 3 táxis, todos 3 novos, todos 3 pagos, já tinha 5 motoristas trabalhando para mim, os meus carros praticamente não desligavam o motor. Um pegava de 7 da manhã às 7 da noite, outro pegava de 7 da noite às 7 da manhã, e eu sabia fazer a bola rolar e ganhar dinheiro. Eu estava crescendo, e eu achei que aquela pessoa que não era nada, e nem ninguém quando minha mulher me conheceu, já era alguém e já tinha alguma coisa. E eu decidi dizer para ela que estou indo embora. E a ideia era trocá-la por uma senhora 6, 7, parece que 8 anos mais velha do que ela. Imagina só. A minha mulher a minha mulher é uma gatona. A minha mulher é show de bola. É a minha mulher. Por favor, aprecie com moderação. E eu ia trocar a mulher da minha mocidade por uma mulher que tinha 3 filhas, 2 tinham um pai e uma terceira tinha outro pai. Eu ia sair da federação, ia morar em um bairro distante, iria começar um relacionamento completamente longe da presença de Deus. E ali começa a história da cadeira de rodas, porque naquele dia eu não tive coragem de dizer isso à minha mulher. Não tive. Eu apenas encerrei a conversa e disse para ela bem assim: olha, eu vou sair para trabalhar, não me espere hoje à noite. E o que você ia falar? Digo, não vou falar mais não. E saí de casa chorando, peguei a chave do carro. Eu me lembro como fosse hoje. Comprei algumas cervejas em lata, comprei algumas acarajés e fui para casa de uma amante minha, de uma das. E passei a noite em uma situação que não deveria ser passada. Mas só que quando eu estava para sair de casa, eu fiz uma coisa, me lembre, Diva, na hora do apelo, da afronta a Deus, me lembre disso. Tem surpresa até para você hoje à noite. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho a ninguém que tem o mínimo de inteligência a fazer. Eu afrontei a Deus. Como? Ela perguntou para mim bem assim: você está me traindo? Eu disse: olha, se eu estou lhe traindo ou não estou, eu não vou lhe dizer. Eu não vou dar uma resposta para a sua pergunta. Eu não tenho resposta para a sua pergunta. E naquele momento, eu fiz uma coisa extremamente perigosa. Eu afrontei a Deus dizendo bem assim: eu assumi a minha posição de desviado e de longe de Deus, dizendo bem assim: se o seu Deus, olhe bem, não era mais o meu Deus e nem era mais o nosso Deus, o Deus da nossa aliança, era o Deus dela. Se o seu Deus quiser lhe contar, é problema seu e dele, mas de mim você não vai ouvir nada. Eu não vou falar para você se estou ou não lhe traindo. Conselhos e conselhos e mais conselhos. Livros de Salomão, Provérbios de Salomão. Ouça os conselhos. Aceite os conselhos. Não afronte a Deus. Deus não aceita ninguém que se levanta contra Ele. Todo aquele que se levantar contra o Altíssimo vai cair. E a queda é certa e garantida. Ela é mais garantida do que o dia de hoje e do que o dia de amanhã, que ainda não existe. Porque Deus não leva desaforo para casa. Deus é Deus. E aí eu disse para ela: se o seu Deus quiser lhe contar, é problema seu e dele. E saí, fiz tudo o que eu queria fazer naquela noite. Passaram-se alguns dias, e aí eu não contei para poder ganhar tempo. Nesse meio período, eu já tinha deixado os táxis na mão de terceiros,
e estava gerenciando uma rede de lojas de máquina de costura na Avenida AV7, ali das Mercês, a Singremac do Brasil. E quando foi na sexta-feira, 28 de fevereiro de 1997, o dono da empresa me chamou no seu escritório e disse: Sérgio, nós temos uma audiência agora em Salvador, em Feira de Santana, na Justiça do Trabalho. O nosso advogado se equivocou, achou que era em outra data e vai haver uma nomeação de bens para penhora. E você, como gerente geral de todas as nossas lojas, eram 12 lojas, eu quero que você vá lá representar a empresa e levar a defesa. Já está tudo pronto. Era sexta-feira, era 28 de fevereiro, era o último dia do mês. A minha esposa estaria de férias a partir do dia 1º de março. Eu liguei para ela e disse bem assim: olha, eu vou em feira e eu já tinha uma casa de veraneio. Vocês terem uma ideia da proporção que Deus me empurrou para cima, eu já tinha uma casa para passear na cidade que hoje eu moro. Essa casa tinha piscina, uma casa ampla, era uma senhora casa. E a gente tinha combinado que ia passar as férias dela lá. Ela ficava lá e eu ficava indo e voltando para trabalhar. Aí eu disse: já que nós vamos para Conceição amanhã, sábado, que aí hoje eu estou indo para a feira fazer audiência, eu pego você aí no trabalho, peço em casa, pego as coisas de nossa filha, faço a audiência e da audiência nós vamos para Conceição. Fechou, fechou. Vou ser bem rápido. Fiz assim. Quando eu estava indo para Conceição da Feira, com a minha esposa, na época nós tínhamos uma filha, ela tinha 1 ano e 3 dias. Você consegue localizar aquela foto que ela está com o vestidinho amarelo? Localize com o computador desligado, só ligue o data show quando ela estiver localizada. A nossa filha tinha 1 ano e 3 dias. Aquela foi a última foto que eu tirei com a minha filha em pé. Foi a última foto que eu tirei naquele ano de 97. E aí eu disse para ela bem assim, peguei ela e rumei para a cidade de Feira de Santana, achando que iria dar tudo certo, achando que iria ser um dia como outro qualquer. Mas infelizmente foi um dia atípico. Naquele dia, como eu estava atrasado para fazer a audiência, eu comecei a puxar muito, eu puxei com vontade. E aí se aliou mais um conselho aqui que vai principalmente para a galera jovem. Eu adorava correr, era louco por velocidade. Aliás, hoje eu não mexo mãos por enquanto, nem ao resto do meu corpo, mas eu já dirijo hoje. E eu não habilitei um carro para mim dirigir, porque eu peguei um Citroën há uns 5 anos atrás, e eu senti uma sensação tão gostosa no volante, uma sensação tão bacana, que eu disse bem assim, tem mais de 5 anos, deve ter uns, no barato aí, 12 anos, 10, 12 anos. Aí, para aí, congela aí. Põe essa foto grande. Essa fotografia foi tirada no dia 25 de fevereiro. Ah, não consegue não, né? Como eu estava falando agora, voltando para o Citroën. Vamos voltar, vamos deixar o Vladimir sozinho aí. E aí, eu dirigi aquele Citroën lá na minha cidade e botei na estrada, Jorge. Botei na estrada e dei uma pisada nele com as mãos. Não pisa mais com os pés, mas pisa com as mãos. Os controles eram de um deficiente físico também adaptado. E eu senti tanto prazer ao dirigir, que eu disse bem assim, não, estou pronto para voltar a dirigir agora não. E nunca equipei meu carro para poder dirigir, porque eu corria muito. Que tal o conselho? Respeite as leis de trânsito, respeite as autoridades, respeite as placas quando diz 80, 100, curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda. Tenha cuidado com a sua vida é valiosíssima para Deus, ela é preciosíssima para aquela mulher que está em sua casa te esperando, ela é preciosíssima para aquele varão que está em casa te esperando. Não corra, não mate e não morra. Por favor, seja prudente.
Eu me equivoquei, eu entendi quando eu liguei para o pastor Jonas essa semana perguntando bem assim, é 19 ou 19h30 o culto? O pastor Jonas disse bem assim, é 18. Eu estava tão focado em 19 ou 19h30 que eu entendi 19. Aí quando foi 10:05 eu estava saindo de casa, era pouco tempo. Eu disse ao pastor, eu vou dar uma puxadinha, pastor, para não atrasar. Mas foi uma puxadinha bem suave, com muito respeito, respeitando todas as placas de sinalização. Só foi uma viagem um pouco mais, digamos assim, focada em ser rápido, para não atrasar os irmãos. Então, eu corria muito. E naquele dia, eu peguei minha esposa, eu peguei essa menina que está aí, botei dentro desse carro e rumei para a Feira de Santana. E ao chegar em Amélia Rodrigues, eu vinha 170 km por hora, eu vi a viatura da Polícia Federal parada no meio do canteiro central, eu vi um guarda parado do lado direito, na minha direita, e eu vi um outro guarda do lado esquerdo, sentido Salvador. Eu pensei comigo mesmo, o guarda da esquerda não bole comigo, ele está no sentido oposto, estou tranquilo. O guarda da minha direita, pode congelar, pode tirar, Valmir, pode tirar, pode apagar, apaga tudo aí. Seria bom se você congelasse, não a imagem. Não a imagem. Já vá para as radiografias, mas não abra não, deixe no ponto. Radiografia no ponto. E aí, tinha 3 caminhões, Jorge, no mesmo sentido que eu, indo para a feira. Todos 3 na direita. Eu estava na pista da esquerda, 170 por hora. Eu pensei comigo mesmo, eu vou manter o rojão e vou passar entre o guarda e os 3 caminhões. Eu vou passar na cobertura dos 3 caminhões. E o guarda não vai ver nem o que foi que passou por ele. Só vai sentir o vento bater nas pernas. E sacudir a roseira. Menino, quando eu cheguei no fundo do último caminhão, já quase em cima da viatura, eu vi o guarda levantar a mão para o primeiro caminhão parar na pista. O primeiro caminhão reduziu em cima da pista, o segundo caminhão reduziu em cima da pista, e o terceiro e último caminhão da fila, não sei se os irmãos estão me compreendendo, o terceiro e último caminhão da fila era o primeiro de encontro ao meu carro. Ele jogou para a esquerda de vez, sem olhar para o retrovisor, sem ligar seta. Ele deu uma queda de asa tão violenta que quando ele puxou para a esquerda, que puxou para a direita, a carroceria dele veio no teto do meu carro. Arrancou parte do teto do meu carro saiu capotando, eu estava sem cinto, a minha esposa estava sem cinto, a nossa filha estava mamando no seio esquerdo da mãe. E naquele momento, eu entupi a 170 por hora no fundo daquele caminhão, saí capotando, bati na viatura da Federal e meu carro ficou com os 4 pneus para o ar. Tudo o que eu conseguia entender era vidros quebrados, ferros retorcidos, sangue espalhado pelo chão e pelo carro e pelo corpo, poeira violentamente cobriu tudo. E naquele momento, foi o momento mais importante da minha história, desse testemunho. Talvez o segundo, ou talvez até o primeiro. Por quê? Porque quando meu carro acabou de parar, eu tinha os olhos abertos. Não põe não, filho. Só faz deixar no ponto. Eu tinha os olhos abertos e eu estava consciente de tudo ao meu redor e eu também estava ouvindo tudo ao meu redor. Pastor, eu acredito na experiência de quase morte, porque eu vivi ela. E na experiência de quase morte, eu só tinha a consciência de tudo que estava acontecendo. Eu estava completamente consciente, completamente, ouvindo tudo. E aí a história começa a ficar boa. A história até então era de traição, de adultério, de prostituição, de mentiras, de enganos. A história era de dor, era de sofrimento. Mas a história começa a ficar boa aí, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque por eu estar consciente,
Eu sabia que o diabo estava me aguardando na sala de estar do escritório dele. Eu sabia que não tinha chance para mim, porque eu conhecia a Bíblia. E a Bíblia dizia que se você morrer longe dos caminhos do Senhor, se você morrer longe da presença do Senhor, se você morrer afastado de Deus, você não vai ter chance. Jesus disse que naquele dia muitos irão e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós impomos as mãos sobre os enfermos, nós curamos eles, nós arrancamos das garras de Satanás A e B, C e D, nós fizemos isso ou aquilo. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu era aquele homem, eu era aquela pessoa, e eu sabia que eu estava indo para o inferno naquele dia. E na minha angústia, no meu desespero, eu orei a Deus e disse bem assim: Senhor, se o Senhor me tirar desse acidente com vida, eu vou mudar a minha história. E eu fiquei observando, completamente consciente, de olhos abertos, mas sem ver nada, que aconteceu o primeiro e grande milagre do acidente. A minha filha foi tirada do carro pelo policial federal, e quando ela foi tirada dos escombros, ela começou a chorar abundantemente. E naquele momento eu tive a consciência de que a pequena tinha sobrevivido. Esse é o primeiro grande milagre. As fotos que eu passei aí, que tinha uma adolescente, uma jovem, hoje uma senhora casada, é a mesma garotinha que estava lá no meio das ferragens. Deus tirou ela com vida, porque aprove ao Senhor me dar esse presente. E na hora que eu ouvi que tiraram minha filha do carro com vida, eu agradeci a Deus. Depois eu ouvi que tiraram a minha esposa com vida. Por quê? Porque a minha esposa chorava muito. Ela teve múltiplas fraturas, ela fraturou os 2 tornozelos, o pé direito ficou pendurado pela pele, ela perdeu 6 dentes, ela tomou 10 pontos no rosto, os olhos dela saíram da caixa ocular, ficaram esbugalhados para fora. Ela fraturou clavícula na carroceria do caminhão, ela fraturou coluna, ela usou cadeira de rodas, ela ficou 2 anos afastada da empresa que ela trabalhava por conta do acidente. E é essa mulher que está aí do meu lado, não foi outra não. Deus curou ela de tudo e não ficou nenhuma sequela de acidente. Hoje ela é uma mulher completa, perfeita e normal, para a honra e para a glória do Senhor. E aí chegou a terceira notícia, que era muito ruim, que foi essa. Eu ouvi um policial dizer para o outro policial: o garoto, e como vocês puderam ver pelas fotos, eu era um menino. O garoto nem adianta tirar, porque ele já está morto. Jorge, pastor Jonas, amada igreja, naquele momento me veio um calafrio de dentro para fora, e aquele calafrio virou um fogo, e eu me vi nas garras de Satanás, na garganta do inferno. Eu me vi descendo direto, o elevador só tinha botão para baixo, não tinha nenhum para cima não. Só tinha o nome desce, não tinha sobe não. Era desce, 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 desce depressa. E foi ali que eu disse que quem afronta Deus, Deus não deixa barato. E talvez aquela afronta tenha salvado a minha vida e mudado a minha história. Porque eu disse a Deus bem assim: olha, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu vou contar tudo que eu fiz de errado para minha esposa, eu vou pedir perdão para ela, e se ela me perdoar, eu vou escrever uma nova história ao lado dela. E fiz esta oração, depois recitei o Salmos 23, e quando eu acabei, tudo na mente, quando eu acabei de dizer bem assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, amém. A polícia decidiu, tamanha era a certeza do meu óbito, eles já tinham verificado o meu pulso,
a carótida, já tinham visto que eu estava sem ventilação nasal. Eles decidiram desvirar o carro comigo dentro. E vocês, todos nós sabemos que um veículo não pode ser mexido, não pode ser manipulado enquanto houver vítimas dentro, para que não piore a situação das vítimas. E na hora que eles desviraram aquele carro comigo dentro, que os 4 pneus daquele carro bateram no chão, o fôlego de vida, o fôlego do Criador, o sopro de vida, o sopro, o ruache de Deus, adentrou de volta nas minhas narinas, assim como adentrou na vida de Adão ao ser criado. E eu voltei a viver. E eu disse, eu estou vivo, 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 eu estou vivo. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E me tiraram dali. Moral da história. Eu encerro a minha participação dizendo para vocês o seguinte. Eu quebrei o meu pescoço em 2 lugares. Eu saí de casa 28 de fevereiro de 97. Eu voltei para casa 20 de junho de 97, 113 dias depois, com 4 parafusos no pescoço, 2 chapas de fixação, como vocês estão vendo aí. Está passando a foto, Vlad, a próxima. Estão vendo os parafusos aí, Jorjão? A gente trabalha com isso muito lá no alumínio, né? Parafuso de rosca soberba, né? Está vendo as chapas de fixação? Isso aí é um material antimônio, não, eu me esqueci agora. É um material de robótica. Passe a foto aí, Vlad. Por outro ângulo aí, ó. Isso. Pronto, pode tirar. Pode pagar tudo aí. Deixar só a última foto para na hora do apelo, aquela que você tirou hoje. Não, desliga, ó. Fecha a telinha aqui, fecha a telinha, a luz, para congelar a imagem. Não, fecha a luz do... Aí. Moral da história. Eu vou encerrar agora. Saí de casa 28 de fevereiro, voltei para casa 20 de junho, 113 dias depois. Saí andando, voltei deitado. Saí completamente um homem completo e perfeito e íntegro fisicamente. E quando eu voltei, eu só mexi os olhos. Porque, via de regra, quem quebra o pescoço não vive para contar a história. Via de regra, não glória, tetraplégico não faz isso não. Via de regra, tetraplégico não vai para a direita, não vai para a esquerda, não vai para frente, não vai para trás. Baixa os braços. Via de regra, tetraplégico, quando vive, no máximo ele mexe os olhos, respira através de balão de oxigênio, como foi o caso do super-homem, vocês lembram, há pouco tempo atrás, e tem uma vida curtíssima. E eu já estou há 24 anos e 8 meses, caminhando, acreditando que o meu milagre pode ser essa noite. Não me sinta um cadeirante, não me sinto um deficiente físico, não me sinto um coitadinho, não me sinto uma pessoa digna de pena. Eu me sinto alguém que foi objeto do amor, da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, aleluia. Eu não morrerei, eu viverei para contar os feitos do Senhor na terra. Eu não morrerei, eu viverei para contar os feitos do Senhor na terra. O Senhor é bom. Com 15 dias dentro do Hospital Sara, a minha esposa foi me visitar. Vocês terem dimensão, gente, a pancada que ela tomou foi tão violenta que quando eu saí do COT, nós chegamos internados no mesmo hospital, eu em um quarto, ela no outro. No dia da minha alta do COT para eu ir para o Sara, ela entrou no apartamento de cadeira de rodas e eu não sabia quem era ela. Eu olhei para ela e não conheci. Tamanha era a desfiguração do seu corpo e do seu rosto. A nossa filha não conheceu a minha esposa.
A coisa foi doída mesmo, foi violenta. E quando ela entrou naquele quarto que eu olhei para ela, eu não conheci. A enfermeira que cuidou dela era nossa vizinha do apartamento de baixo. Ela conhecia a enfermeira pela feição e pelo nome no crachá. Aí perguntou: é Alice? Ela disse: sou. É Alice, esposa de Sérgio, que mora nos Pernambués? Ela: sou. Não está me conhecendo não, Alice? Não. É Diva, sua vizinha. Ela quase cai. Ela tomou um susto, porque era comum, como nós éramos jovens, e jovens casados saem e às vezes fica 2, 3 dias fora, era comum. Ela não sentiu a nossa falta. Mas aí a minha esposa foi me visitar no Sara. E quando ela chegou no Sara, eu disse a ela: eu tenho algo para te contar. E ela disse: o que é? E eu comecei a contar tudo que eu contei para vocês. Por isso que eu disse para vocês aqui na igreja: não desafiem Deus, não afrontem Deus. Eu tinha dito a ela pouco menos de um mês antes que se o Deus dela quisesse contar a ela, ele contaria, mas eu jamais contaria. E naquele dia eu contei tudo para ela. Foi difícil, mas eu contei até o fim. Depois eu disse: hoje, debaixo do amparo da palavra de Deus, não por vontade de Deus, mas por permissão de Deus, você pode sair desse hospital aqui, pegar a minha filha e ir embora e nunca mais voltar. Ou você pode me perdoar e nós começamos uma nova história. Por que por permissão de Deus? Porque na palavra de Deus está escrito que por causa da dureza de vosso coração, olhe bem, foi da dureza do coração do homem. Deus não quer que o casamento se dissolva. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas eu preciso dizer. Deus quer que você fique do lado de quem é sua esposa, meu irmão. Deus quer que você fique do lado de quem é o seu esposo, meu irmão. Para com essa tolice de pensar em ir embora. Para com essa tolice de pensar em largar tudo, de começar uma nova história. Não tem nova história não. Nova história com a mulher da sua mocidade, aquela que você foi lá no altar do Senhor. Ah, Jesus, eu não sei. É com o Senhor, é problema. O Senhor resolve. Depois o pastor resolve isso aí. E aí eu disse para ela bem assim: olha, se você quiser ir embora hoje e não voltar mais aqui, você está liberada e amparada pelas Escrituras. E se você me perdoar, nós vamos começar uma nova história. E ela disse para mim bem assim: quando eu casei com você no altar do Senhor, os meus votos foram sinceros, foram a vera, foram para valer. E eu disse que seria na alegria ou na tristeza, que seria na riqueza ou na pobreza, e que seria na saúde ou na doença. E tudo que você que tiver que passar, eu vou estar do seu lado. Uma salva de palmas ao Senhor. Pela família, pelo casamento, pelo perdão, pela nova chance, pela nova oportunidade. Porque Deus é um Deus de novas oportunidades, sem precisar de trocar parceiros e parceiras. Ele traz novas oportunidades para os parceiros e para as parceiras da sua mocidade. Eu queria convidar minha esposa agora. A bênção melhor do negócio aqui agora vai ser com ela. Eu garanto a vocês, se vocês ficarem, vocês não vão perder. Amém? Agradeço a rica oportunidade. Graça e paz, irmãos. Graça e paz do Eterno. Tenha um pouquinho de paciência e ouça a segunda parte do testemunho, porque nessa família não só tem sangue e traição, nessa família também tem milagre, porque Jesus está conosco. Nós viemos aqui para contar milagre e receba aí agora, nós viemos também aqui para liberar milagre. Receba no nome de Jesus. Como o Sérgio falou, nós
no início do nosso casamento, ele sempre foi fiel. Deixa eu abrir um parêntesezinho. O testemunho de Sérgio, irmãos, ele conta tudo o que ele fez de errado na vida dele. Era uma página da nossa vida que nós não queríamos voltar, porque nós já tínhamos passado a quando nós nos perdoamos. Mas Deus quis, nós estamos aqui como servos obedientes. Eu não estou aqui, eu ainda vou falar algumas coisas acerca de Sérgio. Nós não viemos aqui eu não vim aqui para envergonhar Sérgio, como meu esposo. Nós viemos aqui para contar o que Sérgio fazia de errado e você aprenda com o erro dele. E eu quero dizer para você também que eu não estou aqui no altar, diante de tudo que Sérgio falou, como uma mulher traída, mas eu estou aqui como uma mulher vitoriosa. Aleluia! Aleluia! Eita glória! Aleluia! Minha família, eu digo que esse chapéu aí é a graça. Minha família é debaixo da graça. A família que está debaixo da graça é uma família vencedora. Lorena não está conosco. Lorena é casada, está com 25 anos, morando em Feira, ela não pôde vir. Mas na última hora que ela resolveu não vir. Pode tirar, eu só queria mostrar que assim eu me sinto, debaixo da graça. Aleluia, pode apagar. Como eu disse, irmãos, quando nós casamos, Sérgio, 2 anos fiel, depois começou a me trair, cerca de 5 anos, eu não desconfiei de nada. Nada, nada, nada. Sérgio continuou sendo o marido que ele sempre foi. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Você é serva do Deus Altíssimo. Deus cuida de você. Deus não deixa ninguém te enganar. Assim ele fez comigo. E quando Sérgio, e tem outro detalhe, Sérgio estava mexendo com a serva do Senhor. Se a sua vida está no altar, Deus te honra. Naquela noite que ele disse que se eu te trair, eu nunca vou lhe dizer. Se Deus quiser, ele te diz. Deus me disse pela boca de Sérgio. Espera aí que você vai saber. Veio o acidente. Eu estava envolvida nos primeiros dias depois do acidente, eu tive alta, ele foi para o Sara. Na minha primeira visita que eu fiz a Sérgio, como o Sérgio falou, eu estava de cadeira de rodas porque eu não podia andar por causa das muitas fraturas que eu tive. Os 2 tornozelos, meu pé direito eu quase perdi, os pontos no rosto. Irmãos, o primeiro milagre desse acidente foi Lorena sair ilesa. Lorena estava com 1 ano mamando, sentado no meu colo na frente. Lorena sem cinto. Sérgio em alta velocidade. Lorena nem precisou ir no hospital. Lorena ficou na mão de alguém. Esse é o primeiro grande milagre. O segundo milagre foi a minha vida. É a minha vida. Eu levei 10 pontos no rosto. Perdi 6 dentes. Eu não tenho nenhuma marca de cicatriz no rosto. Porque o que Jesus fez no meu rosto, nem o mais famoso cirurgião plástico do Brasil, que se chamava Ivo Pitangui, ele pôde fazer. Aleluia. Por isso eu digo que nessa família tem milagre. Aleluia. E nesta família ainda vai acontecer milagre. Aleluia. O meu pé direito chegou no hospital de pendurado. O médico daqui, do Cote de Salvador, disse para mim: Diva, os colegas de Feira. Gente, isso não é um linguajar de um profissional da medicina. Diva, os colegas de Feira conseguiram fazer milagre para você não perder o seu pé. Mas eu lá dentro das minhas entranhas da minha alma, eu sei que foi o Senhor que fez milagre para eu não perder o meu pé. Aleluia! E depois que eu tive alta, queria fazer uma visita para Sérgio. Até então eu ainda não sabia da dimensão do acidente, da lesão de Sérgio. Sérgio lesou a C4 e a C5. Só para vocês começarem a caminhar comigo. Sérgio, quando saiu do Sara, Sérgio só mexia o olho. Sérgio perguntava: Diva, aonde está o meu braço? Você não sabe o que é isso, não. Ninguém tem noção. O seu braço está no corpo, mas você está deitado. E você perguntar a alguém: aonde está o meu braço?
Sérgio assim saiu do Sara. E quando eu fui visitar Sérgio, ele estava, preste atenção, Deus na sua vida. Sérgio estava apressado para falar comigo. Ele estava na semi-UTI do Hospital Sara. A semi-UTI. E eu me lembro que quando eu encostei minha cadeira do lado da dele, ele disse assim: Diva, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele sabia que ele estava prestando contas a Deus. Quem mexe com o servo do Senhor na terra, presta contas a Deus. E ele chegou para mim. Agora eu vou abrir um parêntese, santa. É a sua vida no altar. Não é vivendo de qualquer coisa, de qualquer maneira na terra, não. É a sua vida agradando a Deus. É Deus olhando lá de cima e dizendo como ele disse, como disse a Jó. Você está vendo o meu servo Vladimir? Você está vendo a minha serva Vera? Você está vendo a minha serva Rita? A minha serva Lúcia? É Deus ter prazer na sua vida aqui na terra. E Sérgio disse assim: Diva, ele foi curto e grosso porque ele sabia que Deus estava cobrando dele como homem, como marido, como sacerdote. Ele fez uma aliança no altar. Você tem uma aliança com Deus no altar. Talvez você tenha esquecido disso, mas o eterno não. O onisciente não. Ele te lembra. E ele disse assim: Diva, eu não sou o marido que você pensa que é. E eu sem entender nada, porque eu não desconfiava de nada. Eu disse: como, Sérgio? Ele: pois é, Diva. Imagine, eu com todas essas lesões, toda quebrada, que notícia que eu ouvi? Diva, eu estou te traindo. Eu: como, Sérgio? Sim, eu não sou fiel a você. Eu só fui fiel a você nos nossos 2 primeiros anos de casado. Eu estou te traindo. E eu disse assim: como toda mulher traída, eu espero que não tenha aqui no auditório, mas se tiver, eu vou lhe dar muitas palavras de alegria para você nessa noite. Eu, como toda traída, eu quis saber quem era, se eu conhecia, para saber se é mais bonita do que a gente. Por que que ele está trocando ela por mim, me trocando por ela? É assim, eu estou vendo algumas cabeças maneando, não é assim? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para minha decepção, foi o que Sérgio disse. Ele estava me trocando naquele momento, da que ele estava atual, uma mulher bem mais velha, com vários filhos que não era dela. Eu digo que eles... E eu me preservei para meu marido. Vai uma palavra para as santas que ainda estão solteiras. Se preserve. Só conheça o seu marido, com quem você está depois do altar. Isso é uma honra que a mulher leva para o resto da vida. E para minha decepção, essa mulher tinha essas filhas... E ele ainda tinha se envolvido mais 3, e eu soube de todas 3. Eu costumo dizer assim, quando eu soube assim, eu costumo dizer que ele estava literalmente trocando um filé mignon por um chupa-molho. Eu sou filé de primeira, viu? Deus não dá qualquer coisa, não. Deus repagina a gente todos os dias. Aleluia. E eu, irmã, eu quis saber quem era, se eu conhecia, se estava do meu lado, se estava no nosso convívio. Tinha gente que eu conhecia. E a que ela estava atual, preste atenção, elas são ousadas, porque a mulher é honra, a mulher cuida, a mulher bota o homem lá em cima, mas a amante não, a amante destrói. A esposa é serva de honra dentro de casa. A amante não, é de desonra, é de vergonha, é de destruição e é de morte. Eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se você está vivendo uma situação parecida com essa, deixe Deus cuidar de você. Não se iguale a ela. Não saia da sua posição de esposa, porque esposa tem honra. Amante tem vergonha. Não queira pegar o celular dela, não queira estar passando mensagem, não se iguale. Quem cuida de você é o Senhor na terra. E ele, para minha surpresa, eu tomei uma iniciativa que
eu não sei se eu faria hoje novamente, mas eu acredito que foi Deus me conduzindo. Eu perguntei, com quem você está agora? Ele me disse, fulana. Eu disse, me dê o telefone dela. Aí eu peguei o telefone dela, cheguei em casa. Irmãos, só quem vive uma situação dessa sabe como é. A dor de ser traída. Eu cheguei em casa, eu estava toda quebrada. Eu estava toda quebrada por fora, mas quando eu soube dessa notícia, eu fiquei estraçalhada por dentro. O homem que eu amava, o único homem que eu conheci. Eu cheguei, peguei em casa, peguei o telefone e liguei para ela. E eu disse assim para ela, fulana, ele me disse o nome dela. Quem está falando aqui é Diva, a esposa de Sérgio. Ele me disse que estava tendo um caso com você e ele mandou dizer que a partir de hoje está tudo terminado. É claro que ela fica sem saber o que fazer, porque amante nenhum vai imaginar uma coisa dessas. E deixa eu te dizer, ela estava confrontando ele ou a situação, porque ela foi para o hospital lá em Feira, ver ela, e ela estava vindo no Sara, vendo ele, visitando ele. Você sabe o que foi que ela disse para ele? Eu espero você ficar bom. Eu disse para ele, eu cuido de você. Sentiu a diferença da fala da amante para a fala da esposa? Ela disse, eu te espero ficar bom. E a partir daquele dia, irmãos, ali no Sara, depois que eu saí dali, Sérgio, como ele falou, Diva, eu estou te pedindo perdão. Por isso que eu digo que nosso testemunho é do perdão. Onde tem perdão tem recomeço. Aonde tem perdão tem vitória. Aonde tem perdão tem cura. Oh, glória! Aonde tem perdão tem família debaixo da graça. E eu perdoei o meu marido. Você sabe por quê? Porque é um princípio de altar, princípio do meu pastor, princípio da palavra. Eu casei para viver para sempre do lado do meu esposo. Aconteça o que acontecer. Infelizmente tem casamentos se dissolvendo por coisas banais, inacreditáveis. Não é assim? E quando nós saímos dali, irmãos, eu liguei para ela, não quis mais envolvimento. Cheguei em casa, quando o Sérgio teve alta, tivemos uma nova conversa, é óbvio, e recomeçamos em Cristo. Eu digo que o Senhor salvou o meu casamento. Eu não criei minha filha sem o pai. Eu não morri no acidente. Sérgio não morreu no acidente. Poderíamos estar contando outra história, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos dando um testemunho de vitória. Aleluia! E nós saímos. Sérgio teve alta do Sara. Mas quando o Sérgio estava no COT, com 9 dias de acidente, aí vai agora entrar a parte do milagre. Aleluia! Sérgio recebeu uma visita de uma profetisa, amém? Que estava num círculo de oração. Aqui tem círculo de oração, irmãos? Aleluia! O meu milagre nasceu num círculo de oração. Lá em Feira de Santana. Sempre que acontece alguma coisa, a gente sempre traz para o círculo de oração pedidos, não é assim? E alguém levou um pedido de oração da nossa família. Vamos orar por uma família que teve um acidente de carro, ele ficou tetraplégico e oraram por nós. Nessa oração, lá no círculo, eu acredito que tinha pouca gente. Tinha uma mulher de Deus. Geralmente para pagar o preço, né? Pouca gente. Mas também o ciclo de oração às vezes é de tarde, é de manhã, não estou menosprezando, tem gente trabalhando que não pode vir. E nesse ciclo de oração, Deus, irmã Maria José, não a vimos mais depois disso. Só uma vez depois que ela deu o recado. Deus mostrou o rosto de Sérgio para ela. Deus fala na terra, com sonho, com visão, com palavra, com profecia, com pastor. Deus fala do jeito que Ele quer. E nessa visão, ela viu Sérgio, daquele jeito que ele estava. Ela como uma serva, e Deus deu um recado para ela dar a Sérgio.
ela não conhecia Sérgio, mas servo obediente não questiona, fala, faz o que o seu Senhor manda. Ela saiu daquele ciclo de oração e veio para Salvador. Eu estou em Salvador, né? Veio de Feira de Santana para Salvador para procurar esse moço da visão que ela não conhecia. Ela foi para a rodoviária, ela não sabia de nada, ela só tinha a visão. Ela foi para a rodoviária, ela era uma pessoa humilde, porque Deus usa quem Ele quer, o rico, o pobre, o homem ou a mulher. Ela não tinha dinheiro suficiente para vir para Salvador. Ela disse que se sentou, irmãos, no banco da rodoviária de Feira de Santana. Ela não tinha o dinheiro para comprar passagem. Eu digo que o milagre já começa aí. O milagre já começa da vida de Sérgio, já começa aí. Ela disse que por não ter dinheiro, ela disse que lá por algumas horas, minutos de estar sentada ali, ela sempre questionando com o Espírito Santo, se levantou alguém, um homem bem vestido, e perguntou para ela assim: a senhora vai para Salvador? Ela disse assim: vou. Ele disse assim: tome aqui a minha passagem que eu desisti. E ela não tinha o dinheiro da passagem. Ela entrou no ônibus, veio para Salvador. Aqui ela conhecia uma pessoa e ela procurou essa pessoa aqui. E no dia seguinte, gente, servo obediente, ele cumpre a missão. Ele faz aquilo que o Senhor manda. Ela foi para os hospitais procurar o moço da visão. Ela entrou em tudo que ela sabia é que deu entrada no hospital, nos mesmos hospitais que eu dei entrada, Sérgio deu também. Lá em Feira de Santana, no Cléristo, depois fomos para o EMEC, depois viemos para o COTE, Sérgio foi no Hospital Salvador e depois Sérgio foi para o Sara. E ela procurou nos hospitais aqui em Salvador, até que, quando ela entrava, deixavam ela procurar Sérgio alguns apartamentos ou enfermaria, e ela não via. Quando ela chegou no COTE, ela disse assim: este é o moço da visão. E eu estou debaixo de uma palavra, 24 anos de espera. Deus falou assim para Sérgio: eu vou te levantar daí. Ainda disse mais: eu tenho pressa de fazer isso. Aí eu digo: Jesus, 24 anos, que pressa é essa? Mas Ele é Deus. Eu só sei que a mulher do fluxo de sangue de 8 anos, eu já perdi para ela. Mas de 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, eu perdi para ela. Mas para o de 38, eu estou ganhando, porque eu só tenho 24. E eu vou continuar esperando. E ele disse: no dia que eu te levantar daí, eu vou levar você para lugares grandes, para falar do meu amor para pessoas importantes. Irmãos, esta é a palavra que eu não abro mão. O meu marido vai andar, porque Deus é fiel e fiel é aquele que me prometeu. E aí, diva, como tem sido essa caminhada árdua? Como eu disse, Sérgio só mexia os olhos. Depois foi que ele mexeu o ombro, depois que ele começou a mexer o braço. Mas de lá para cá, Deus tem ratificado. Ele sempre tem dito: eu prometi, eu vou cumprir, porque eu sou fiel. Um dia eu tive um sonho, olha que coisa linda. Eu acordei, aliás, o sonho é depois. Eu acordei com a voz do Senhor no meu ouvido. Aí você diz assim: diva, por que você sabe que foi o Senhor que estava falando? Porque na minha Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu tenho certeza que foi o meu Senhor. E o Senhor falou assim para mim, irmãos: olha, Sérgio, bem, eu botei na minha Bíblia assim, sussurro santo. Ele falou assim: Sérgio vai passar por uma fase muito difícil. Ele vai precisar muito de você. O processo de cura dele vai começar. Vocês se lembram que eu disse que ele só mexia o olho? E eu adormeci assim, olha, amém, 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 amém. E acordei no outro dia, eu contei para ele, eu toda feliz assim: Sérgio, o Senhor falou comigo nessa noite, Ele disse que você ia passar por uma fase difícil, o seu processo de cura vai começar. Eu toda alegre, ele:
eu não gostei nada disso, a coisa ainda vai piorar para mim. Eu disse, não, Sérgio, é um processo. Irmãos, processo é etapa. Processo, quem faz bolo sabe que bota uma coisa de cada vez. Um processo tramitando na justiça é passo a passo. Assim tem sido a cura do meu marido. Ele mexeu primeiro o ombro, depois mexeu um braço, depois mexeu a mão, depois pegou o movimento de tronco, e eu sei que Deus está operando. Sérgio tem 24 anos de cadeira. Os médicos dizem que Sérgio é milagre. Tem pessoa, o médico daqui de Salvador, doutor Luiz José, Sérgio, eu tenho pacientes com menos tempo de lesão que já estão se submetendo a uma hemodiálise. E ele, com o resultado dos exames dos rins de Sérgio, ele é néfro. Ele disse assim, tudo que eu estou vendo aqui são 2 rins muito bonitos em você. Aleluia! Próstata, Sérgio poderia estar com problema de próstata, porque só fica sentado. Sérgio não se imobiliza. Como é o nome do médico de homem? O urologista disse assim, Sérgio, você tem próstata de menino. Os rins de Sérgio, tudo funciona normal. Irmãos, um dia eu acordei na madrugada, Sérgio estava muito febril e eu clamei ao Eterno, e o Senhor apareceu assim na beirada da minha cama, com a mão dele estendida, e atrás tinha uma porção de demônio assim, e eu entendi o Senhor dizendo, daqui vocês não passam. Daqui vocês não passam. Aleluia! Eita glória! E o diabo fica furioso. Tá pensando que ele tá fora de cena? Não. Um dia ele apareceu na beira da minha cama. Olha o que o mentiroso veio trazer. O pai da mentira, com 2 pernas de cera. Eu tô em Salvador, né? Quem já foi, não sei se tem ainda no Bonfim, na igreja do Bonfim, lá no lugar onde paga a promessa, aquelas pernas, braços, membros, não tem, de cera? Foi justamente isso. Ele apareceu nos pés da minha cama, de branco, não foi de chifre, nem de rabo, não. Todo de branco, a cabeça bem redonda e um cone assim, ó. Eu disse assim, isso é o diabo, porque ninguém engana os seus. E ele trazia assim 2 pernas. A Bíblia diz que o meu Senhor, Jesus diz assim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele é manso. Quando ele falou no meu ouvido, foi com voz suave. O diabo, quando veio para me enganar com as pernas de Sérgio, foi como lhe é peculiar. Com toda a estupidez, ele disse assim, você não quer as pernas dele? Tome aí. Aí jogou. Foi tão nítido, que eu pensei que ia cair em cima de Lorena. Mas eu adormeci sem nenhum medo. Você sabe por quê? Porque na minha Bíblia está escrito que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele foge. E é ele quem foge. Aleluia! É ele que foge e não a gente. Aleluia! Vou contar somente 2 experiências de caminhada com o Eterno. Eu vou contar, essa foi recente. Eu digo assim, Deus, eu não gosto de testemunho do mês passado, do ano passado, de quando eu me converti. Isso é crente museu, eu gosto de testemunho do que o Senhor está fazendo agora. Não é assim? A Bíblia diz que aquele que anda com Cristo anda em novidade de vida. Está sempre um novo na sua vida. Agora, pouco tempo, estava dormindo. Olha como o Senhor é lindo. Jesus é lindo. O diabo que é ridículo. E eu acordei, irmãos. Sérgio sempre dorme de lado. Eu acordei e estava em cima da minha cama. É essa, Vagão, que é mais recente. Tinha uma nuvem me cobrindo e cobrindo o Sérgio. A Bíblia diz, a galera do celular aí que não dorme, a Bíblia diz que Deus, não tenho nada contra o celular não, viu? Mas tem que usar com moderação. A Bíblia diz que Deus abençoa os seus até mesmo quando dorme. Você não é abençoado, fica no celular a noite toda, você não dorme, você perde a bênção. Bora vigiar. E na minha cama tinha uma nuvem muito grande em cima de mim e de Sérgio. E Deus já me acordou, me dando discernimento o que era. Quando eu senti a nuvem, eu disse assim, é uma unção de cura.
E eu me deleitei debaixo daquela unção. Eu só fazia glorificar. Eu dizia assim: tem uma unção de cura nesse lugar. Tem uma unção de cura nesse lugar. Irmãos, a presença de Deus traz paz. A presença de Deus traz refrigério. A presença de Deus traz calma. E eu adormeci debaixo daquela nuvem. No outro dia, quando eu acordei, eu não quis dizer nada a Sérgio. Coisas de Deus mesmo. Eu disse assim: Sérgio, vamos orar para a gente sair da cama. Ele saiu da cama e eu também. Eu disse: ore aí, Sérgio. Aí Sérgio orou. Lá pelo meio da oração, olha que delícia, lá pelo meio, ele disse assim: Deus, eu não sei o que foi, mas eu senti algo muito forte tocando na minha coluna nessa noite. Foi Deus fazendo milagre. Foi Deus fazendo milagre na nossa vida. É por isso que eu digo assim: Sérgio, eu já digo, tá curado. Vocês lembram dos 10 leprosos? Debaixo de uma palavra. Eles ficaram curados imediatamente? Não, enquanto eles iam caminhando, eles foram curados. Assim eu digo a ele: enquanto você vai, está sendo curado. Aleluia. E um dia, irmãos, a caminhada é árdua, é difícil, mas vale a pena. Permanecer casado vale a pena. Confiar no Senhor vale a pena. Eu vou encerrar contando essa experiência que eu tive com o Senhor. Eu ouvi uma mensagem, não sei se o pastor conhece, um pastor muito renovado de família, renomado, chama Samuel Doctori, bem idoso mesmo, quando eu ouvi. E ele pregou sobre sexta, sábado e domingo. Vou me acelerar um pouquinho. Sexta, ele pregava dizendo assim: olha, sexta é dia de morte. Não sei, Jesus não morreu na sexta? Dia de tristeza, não é verdade? Dia de luto, dia de pranto, sexta. E ele dizia na pregação que sábado é dia de questionamento, dia de espera. Sábado é dia de espera. E domingo é dia de ressurreição. Domingo é dia de milagre. Domingo é dia de vitória. E nesse sonho, irmãos, licença aqui, viu? Vou pegar aqui uma cadeira, viu, pastor? É ligeiro, é rapidinho. Nós estamos com horário avançado. Sérgio estava assim no sonho, eu sentada. Dar testemunho também é teatro, viu, irmãos? Representar. Eu sentada assim, Sérgio assim e Jesus, o fiel, assim, ó. Irmãos, não é só ter um marido numa cadeira de rodas. Vai muito mais que isso. Sérgio não mexe mão. Existe uma dependência de todos ao seu lado. E independente disso, existe a minha carência afetiva. O meu marido, o homem, eu perdi. E eu cheguei para Jesus, eu disse assim: Senhor, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu sentada, eu disse assim: levante o meu marido. A Bíblia diz que a gente não sabe nem pedir. Nem pedir. Glória a Deus que o Espírito Santo intercede por nós. Olha o que eu pedi ao Senhor. Diante das minhas necessidades, eu disse assim: levante meu marido. A gente ama. E depois o Senhor bota ele de novo na cadeira. Aí eu lembro que eu vi o Senhor colocar a mão assim: olha, Valéria, espere. O Senhor falou: espere. Eu não vou fazer isso com vocês. Espere, vocês estão vivendo o dia de sábado. O seu domingo está chegando. Mas diva... Irmãos, nós esperávamos dar o testemunho depois que ele andasse. Mas Deus é assim, ele começa do final, vai para o início e dá certo. Porque ele é Deus. Estamos vivendo assim, esperando o nosso milagre. Eu quero falar agora para os casais. Enquanto o meu milagre não chega,
nós temos vivido muitas limitações, muita ausência de marido, muita ausência de mulher, de afago. Eu quero perguntar, quantos casais estão aqui com os seus cônjuges lado a lado? Você pode ficar do lado dele? Eu costumo dizer assim, ó, se saiu de casa de bico, zangada com ele, tira esse bico aí agora em nome de Jesus. Bora lá, se tiver bico, vai tirar o bico. Isso. Aleluia. Os casais aqui são animados, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Você pode dar mão ao seu esposo, Aleluia. à sua esposa? Você pode dar mão, apertar. Aleluia. Ó, irmãos, não é sensacionalismo, não. Nós estamos falando obrigada, pastor. Não é sensacionalismo, não, mas nós estamos trabalhando com família. Perdão é família, é recomeço. Ó, você sente a mão do seu esposo? Eu estou pegando na de Sérgio, mas Sérgio não sente minha mão. E uma coisa pequena que eu senti muito falta no meu relacionamento é estar de mãos dadas com meu marido. Ai, você sai de casa, larga ela lá atrás, não é assim? Só porque tem 10, 15 anos de casamento. É a mulher da sua mocidade. Ele não me sente, ó. Ele não me sente. Eu acho que ele gostaria de sentir o toque da minha mão. Sim. Aliás, com muito esforço, eu abro a mão dele. E você pode fazer isso e não faz. Lhe é custoso? Não. Você pode abraçar ele? Você pode, abrace. Isso. Eu vou mostrar agora para poder eu abraçar meu marido, ó. Só abraço assim. Não posso sentir ele, nem ele me sentir como você está sentindo o seu. Coisas pequenas na relação que a gente deixa de fazer e que destrói e que afasta. Deus está aqui, viu, irmãos? Homens, o mundo diz que homem para ser homem tem que ter mais de uma mulher, mas a Bíblia diz que homem que é homem só tem uma mulher. É o princípio de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos renovar votos aqui. Nós vamos renovar a aliança. Hoje, quando chegar em casa, vai ter lua de mel em nome de Jesus. Aleluia. Quem saiu de casa com bico vai voltar feliz, alegre, tocado pelo grande eu sou. Aleluia. Jesus é quem tem mais interesse que sejamos felizes na terra. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo pela tua presença, pela nossa família. Eu quero abençoar esses lares, ó Deus, do lado do meu marido. Eu te louvo porque eu tenho o meu marido. Eu poderia estar chorando uma viuvez, mas não, eu estou aqui com ele, porque nós nos perdoamos e nós começamos de novo. Agora, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os casais. Mais baixinho, somente o teclado. Só um pouquinho mais baixinho o som. Só um pouquinho. Eu quero abençoar todos os casais. Eu quero repreender agora em nome de Jesus o espírito de divórcio. Se tem alguém aqui pensando em descasar, eu repreendo esse pensamento, essa vontade no nome de Jesus. Com a autoridade que Deus me dá aqui no altar, de pregar o perdão e o recomeço. Eu repreendo agora a separação. Se tem alguém aqui nessa noite que está dormindo fora da cama, longe do seu cônjuge, eu repreendo essa atitude agora em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo.
eu repreendo a mulher adúltera, a prostituta. Se tem alguma mulher, ó Deus, tentando enlaçar algum espírito de Jezabel, algum homem aqui presente, eu ordeno que este espírito caia por terra agora em nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu também te peço como mulher, que o Senhor dê uma porção de sabedoria a todas as esposas aqui neste lugar. Que elas vivam respaldadas na tua palavra. Que elas saibam ser mães, ser esposas, boas donas de casa e que honrem o teu nome na terra. Também eu quero abençoar os varões como sacerdotes, como, ó Deus, aquele provedor do lar. Se tem algum pai de família desempregado, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor abra a porta de um emprego para ele e que ele trabalhe para sustentar a sua família, que é um princípio da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo esse povo, eu abençoo os filhos, eu abençoo as filhas, eu abençoo agora todo leito conjugal, que haja um renovo de relacionamento. Meu Deus, se tem alguém dizendo assim, eu não gosto mais dela, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor faça brotar o primeiro amor, quando eles se conheceram, mas divórcio não, separação não, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo esses casais, no nome daquele que está vivo e reina para todo e sempre, no nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. 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 A igreja pode sentar. Eu queria Posso? Pode. Nós vamos cantar uma música de Marquinhos Gomes. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Vladimir, está ligado aí ou desligou? Aí. E eu queria que você que tem uma causa impossível, você que tem uma doença incurável, sim, você que tem uma dificuldade, você que tem uma palavra de promessa sobre a sua vida, eu queria que você se levantasse e viesse à frente. Eu queria que você não desistisse dos seus sonhos. Nós estamos ligando ali o Data Show. Me dê só um minuto, pastor, só um minuto. Eu vou encerrar agora. Não é jargão de pregador para ganhar mais 10 minutos, não. Vou encerrar agora. Eu tenho uma palavra de vitória sobre a minha vida. Nós temos uma construtora, viu, Jorge? O meu genro é engenheiro civil. Eu contratei uma arquiteta. E na nossa construtora, e quem fez o projeto da casa que eu estou fazendo foi meu genro e essa arquiteta. E nós projetamos essa casa com térreo e primeiro andar e com um elevador. Olha a casa aí. Passa a foto aí, gente. Vlad, bota outra. Pela graça de Deus, olha a escada aí. No meio dessa escada tem um projeto de ter um elevador. O pedreiro começou a botar o piso dessa escada sexta-feira. E eu disse a ele bem assim, olha, não vai mais ter elevador nessa casa. Ele perguntou, mas não está na planta? Eu disse, está na planta. Mas o projeto de elevador vai enfraquecer a minha fé. Se eu creio que Deus vai me curar, Ele vai curar e eu vou subir essas escadas andando com minhas próprias pernas, porque Ele é Deus e Ele não mente. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele prometeu que vai me curar, e eu creio que Ele vai me curar. E eu queria convidar todos aqueles que têm uma dificuldade na vida.